Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo ok por aí? Deixa eu aumentar aqui mais o. Estou ajustando aqui o volume do microfone. Então vamos lá para a nossa aula de hoje e nós vamos aqui mais uma vez ler um próximo texto, que é um próximo mito, também responder todas as questões da atividade, que hoje eu vou explicar também cada questão para vocês fazerem hoje, tá ok? Na próxima aula a gente entra no assunto de gramática. Por enquanto, a gente vai ficar aqui lendo os textos que nos é propostos, tá? Porque nós precisamos conhecer esses textos, tá? Conhecendo os textos, conhecendo é, o gênero textual que a gente está lendo agora, né? Vai ficar muito mais fácil da gente poder ampliar a nossa leitura, o nosso conhecimento, tá? Então é por isso que é a importância de ler esses textos aqui, tá ok? Então vamos lá, hoje a gente vai ler esse texto aqui, que é A Caixa de Pandora. A Caixa de Pandora, ela virou até um sinônimo de, é, como é que eu digo para você, de mistério, né? Então, às vezes as pessoas falam assim, não sei o que, isso aqui é a Caixa de Pandora. Mas de onde é que vem esse termo, Caixa de Pandora? É do mito A Caixa de Pandora, que nós vamos conhecer agora, tá bom? Então vamos lá. A Caixa de Pandora. Zeus estava sentado em seu trono no alto do Monte Olimpo quando observou que os homens cozinhavam e dançavam ao redor de fogueiras. Seu ódio o fez tremer, o que fez a terra se agitar. Os humanos têm de ser punidos por terem aceitado esse poderoso presente de Prometeu, declarou. Zeus sabia exatamente como fez isso. Ele instruiu Hefesto a esculpir um bloco de mármore, a primeira mulher. Hefesto, um mestre artesão, mandou-a para se aparecer com sua linda esposa, a deusa Afrodite. Zeus lhe deu o nome de Pandora. Cada um dos deuses deu a Pandora um presente. Atena deu a deusa da sabedoria, soprou a vida dentro dela. Afrodite, deusa da beleza, vestiu-a com lindas túnicas. Outros deuses deram a Pandora gentileza, paz, generosidade e saúde. Zeus então levou Pandora à terra. Os homens ficaram impressionados com sua beleza. Todos queriam se casar com ela, mas Zeus chamou Epimeteu. Como recompensa por todo o árduo trabalho que você teve criando os animais, quero lhe oferecer esta linda esposa, disse, concedendo-lhe a formosa Pandora. Prometeu alertou Epimeteu diversas vezes de que Zeus armava ciladas e que confiar nele não era seguro. Mas Epimeteu estava tão arrebatado pela beleza da noiva que se esqueceu completamente dos seus conselhos de irmão. Só conseguia pensar em Pandora e os dois se casaram. Como presente de casamento, Zeus deu a Pandora uma caixa cintilante, cravejada de pedras preciosas, feita por Hefesto. Aconteça o que acontecer, não abra essa caixa, nunca, alertou Zeus. Deixa eu dar uma parênteses. Ora. Ele dá uma caixa pra ele e diz: não abra nunca. O que você ia fazer? Isso aqui é só mito mesmo, viu? Porque senão aguça a curiosidade das pessoas. Epimeteu levou Pandora para viver na casa dele, colocou a caixa em um canto e logo se esqueceu dela. Mas sua esposa não. Dias após dias, os olhos delas eram atraídos pela caixa. O que tem aí dentro? Vivia perguntando ao marido. Não interessa, Epimeteu respondia. Nós prometemos a Zeus que nunca iríamos abri-la. Pandora ficava cada dia mais curiosa. Ela tentava se afastar da caixa, mas se apegava criando desculpas para ir até aquele canto da casa. Tentou cobrir a caixa com um pano para evitar vê-la, mas não conseguia se controlar e espiava por baixo dele. Um dia, quando Epimeteu não estava em casa, Pandora
postou-se em frente à caixa. Seus dedos acariciaram as pedras brilhantes e ela novamente se perguntou o que havia ali dentro. O anseio de saber era tão forte que ela não conseguia mais raciocinar direito. Uma espiadinha, disse a si mesma. Vou dar só uma espiadinha, ninguém vai saber. Bem devagar, abriu a tampa da caixa. De lá de dentro voaram coisas horríveis e assustadoras. A inveja e a ganância tomaram conta do ambiente ao redor. O ódio e a dor gritaram em seus ouvidos. A doença, a fome e a pobreza soltaram gemidos e tentaram agarrá-la. A guerra e a morte faziam piruetas no ar. Todos os males possíveis tinham sido liberados no mundo. Zeus sabia que a curiosidade humana faria com que isso acontecesse. O que eu fiz? Pandora gritou. Em pânico, fechou a tampa com força, deixando apenas a esperança presa dentro da caixa. Como a esperança permaneceu preservada lá dentro, os humanos têm conseguido seguir em frente e sobreviver à maior parte dos problemas e das desgraças que Pandora liberou. A esperança nos permite acreditar que, por pior que as coisas estejam hoje, amanhã poderá ser um dia melhor. Fiquei calado de propósito. Que coisa, né? Olha só que historinha para contar como os problemas vêm para nós, mas que ainda resta a esperança. Todos os problemas fugiram, estão ao nosso redor, mas a esperança está guardada. Filosofei aí mais uma vez aí para vocês. Então, vamos lá para a nossa atividade. Eu vou ler cada questão e vocês vão respondendo aí no livro de vocês. Me perdoe porque eu tô com um pouquinho de dor de cabeça, por isso que eu tô falando mais ou menos assim, tá? Então, vamos lá. Primeira questão, vimos que os mitos são histórias criadas com a intenção de explicar o surgimento ou a criação de diferentes coisas. O que a caixa de Pandora procura explicar? Né? O que ela procura explicar? Pense aí, escreva. No primeiro parágrafo, há um acontecimento que traz uma explicação mítica para um fenômeno natural. Identifica a ação, o fenômeno e como ele é explicado. Certo. Então, tem um fenômeno natural ali no meio do texto, lá no primeiro parágrafo, né? E você vai ter que saber que fenômeno natural é esse. Chuva, trovões, entardecer, anoitecer, esse tipo de fenômeno natural, tá bom? Pensa lá. Outra característica dos mitos é que os fatos narrados acontecem em um tempo remoto no passado, impossível de ser precisado. Ou seja, não dá para saber quando foi que aconteceu. Tá? É isso que ele quer dizer. Essas características podem ser observadas no mito da caixa de Pandora. Que trecho do mito comprova sua resposta? Então, essa característica de a gente não saber, que é de ser passado num tempo, ter acontecido num tempo passado. Isso aí acontece, né, no mito da caixa de Pandora. Em qual parte do texto que isso acontece, se você respondeu sim, né? Vamos lá. Terceira, observa as informações que aparecem no final do mito. Em que veículo esse mito foi publicado? Onde mais esse gênero textual pode ser encontrado? É só você olhar bem aqui embaixo. Ó. Aqui embaixo, tá? E aí você vai saber. Então, em que veículo? Ou seja, em que meio de comunicação isso aqui foi publicado? Foi em jornal, revista, WhatsApp, Facebook, celular, televisão? Onde é que foi? Tá? E onde mais isso aqui poderia ser encontrado? Onde é que a gente poderia também encontrar esse tipo de texto? Como são narrativas criadas por um povo e transmitidas ao longo dos tempos, de geração em geração, oralmente, os mitos não apresentam uma autoria conhecida. Ou seja, ninguém sabe quem foi que escreveu esse mito aí. Foi passado de geração em geração a autores desconhecidos. Releia a referência e explique por que é o nome do autor desse texto. Olha só que legal. Os mitos a gente não sabe quem foi que escreveu. Mas aqui temos o nome de uma pessoa. Entendeu? Temos o nome de uma pessoa ali. Então,
você vai ter que explicar por que aparece o nome daquele autor ali naquela partezinha lá. Por quê? Se a gente não sabe quem foi que escreveu. Muito fácil essa. Onde os fatos narrados acontecem? Isso aqui não precisa explicar. Em que local é que acontece aquilo ali, tá? Pandora foi agraciada por alguma virtude? Quais? Isso aí também, muito importante. O que quer dizer? Ela recebeu alguma coisa... Virtudes são características, são características boas que um ser pode ter, entendeu? Então ela recebeu algumas características, né? Por exemplo, algum dom, ela é isso, ela é aquilo, alguma coisa que faz com que ela seja daquele jeito que ela foi agraciada, recebeu muitas virtudes, muitas coisas boas, assim, que na hora que os caras olhavam para ela, eles viam isso nela, né? Ela recebeu isso, essas virtudes, né? Quais foram? Sexta questão, que outras divindades foram citadas no texto? A Caixa de Pandora. Pesquise e anote as principais características de cada uma delas. Muito simples. Então, tem outras divindades e outros tipos de deuses ali que também foram mencionados nesse texto. Quais foram eles? Foram fulanos. Mas aí você vai ter que pesquisar também algumas características desses personagens que você achou, tá bom? Apareceu o deus tal, mas ele é o deus de quê? Aí bota lá, e como é que ele é, tá bom? Pesquisa. Sétima, uma narrativa é como uma apresentação de algumas características psicológicas dos personagens que participam da história. Leia as alternativas a seguir e identifique o que não apresenta adequadamente características dos personagens. O que ele está explicando isso aqui? Numa narrativa, num texto narrativo, é muito comum você ver o autor ele explicando como é que é o jeito daquele ser, entendeu? Então, são características psicológicas, tá bom? Daqueles personagens que participam da história. Aqui tem a letra A, B, C e D. Você vai ter que identificar a que não apresenta adequadamente as características do personagem. Ou seja, tenham um desses quatro aqui que uma dessas características não é desse personagem. Aí você vai ter que marcar. Letra A está dizendo que Deus é vingativo. Zeus é vingativo. Zeus é vingativo nesse texto aí da história de Pandora. Se for, ele é vingativo. Então você não marca. Porque ele está querendo saber qual é que não é. Ele não é vingativo, não. Então você marca. E assim por diante. Pandora, curiosa e desobediente. A Pandora foi curiosa e desobediente? Se sim, você não marca. Se não, você marca. Prometeu. O Prometeu ele é orgulhoso. Se sim, não marque. Se não, você não marque. Epimeteu, ele é ingênuo. O que é ingênuo, professor? Ingênuo é uma pessoa bestada, né? Uma pessoa que é inocente, não sabe assim exatamente o que está fazendo. O Epimeteu é ingênuo, aí você, se essa característica que não for dele, você marca, tá? Meio confundir aí, né, um pouquinho a cabeça de vocês, mas é isso aí, volta o vídeo que vocês vão entender. Como presente de casamento, Zeus deu aos noivos uma linda caixa cravejada de pedras preciosas, mas disse que eles jamais deveriam abri-las. Qual era a real intenção de Zeus ao dar esse presente e pedir que eles não abrissem? Foi aquilo que eu falei para você naquela hora. Na hora que eu dou uma caixa, eu dou algum embrulho assim para alguém, aí eu digo, não abre não, isso aí não pode ser aberto nunca, tá bom? O que eu quero com isso aí, né? Eu sei que a pessoa vai abrir, né? Sei que a pessoa não vai se matar de curiosidade, ela vai abrir, tá? Então, o que Zeus queria na hora que ele deu esse presente lá para eles dois? Tá? Você escreva aí. Letra B, ele conseguiu atingir o objetivo? Ele conseguiu fazer o que ele queria? Explique, tá bom? Sim ou não e diga o porquê. Nona questão,
Releia o trecho. Releia o trecho final do mito. Após abrir a caixa, qual foi o único sentimento que Pandora conseguiu manter lá dentro? Muito, muito fácil essa, a gente viu lá. Tem vários sentimentos que ela libertou, mas tem um que ela conseguiu manter lá dentro, que ela conseguiu preservar. Qual foi? Por isso que é só uma linha aqui, ó. Você escreve só um. Letra B. O que significou para a humanidade? Tem lá no texto. Bem no finalzinho do texto ele explica isso aí, tá? O que guardar esse sentimento dentro da caixa significou para a humanidade. Tá bom? Ok? 10ª questão. Estamos terminando. Só falta 2. Observe os nomes dos males que havia dentro da caixa no trecho a seguir. Olha só. A inveja e a ganância tomaram conta do ambiente ao redor. O ódio e a dor gritaram em seus ouvidos. A doença, a fome e a pobreza soltaram gemidos e tentaram agarrá-la. A guerra e a morte faziam piruetas no ar. Todos os males possíveis tinham sido libertados no mundo. Zeus sabia que a curiosidade humana faria com que isso acontecesse. Nós temos inveja, ganância, ódio, dor, doença, fome, pobreza, a guerra e a morte. Isso aí foi esses tipos de tudo que havia lá dentro. Por que esses nomes aparecem escritos em letras maiúsculas? Nossa, muito, muito boa essa pergunta aqui. Essas palavras são substantivos comuns, tá? Então, se são substantivos comuns, eles deveriam ser escritos com letras minúsculas. Quais são os substantivos que a gente escreve com letras maiúsculas? São os substantivos próprios. Exatamente. Os substantivos próprios é que a gente tem que escrever com letras maiúsculas. Todos eles aí estão escritos com a inicial maiúscula, mas deveriam ser com a inicial minúscula. E aí? Então, por que eles estão escritos aí com letras maiúsculas, tá? Outra coisa para ajudar vocês é vocês lembrarem o que é personificação. Eu já ensinei isso aqui para vocês desde o 6º ano. Ensinei para vocês o que é personificação. Se não lembra, pesquisa aí pela internet o que é personificação, que a gente chama também de prosopopeia, e aí vocês vão entender isso aí. Até porque eu vou só ajudar vocês numa coisa. Doença, a fome e a pobreza soltaram grandes gemidos e tentaram agarrá-la. A doença foi lá e agarrou ela. A doença agarra uma pessoa, personificação, ó. Pense aí o porquê que apareceram esses nomes aqui. 11ª, releia este trecho do texto. Uma espiadinha disse a si mesma, vou dar só uma espiadinha, ninguém vai saber. Letra A, que sentido o emprego do diminutivo transmite nesse contexto? Ele utilizou espiadinha, uma espiadinha. É uma espiada pequena, é uma espiada curta, é uma como é que a gente chama? É uma ironia, é um desprezo. Com qual sentido ele utilizou o diminutivo na palavra espiar? Eu vou dar uma espiada. Ela não falou espiada, eu vou dar uma espiadinha. Com que sentido ele deu isso aí, tá bom? Pensa aí e escreve. Letra B. Nesse e em outros trechos do mito, é possível observar o emprego do travessão. Assinale a alternativa que indica a função desse sinal de pontuação nesses casos. Nós temos os travessões sendo escritos bem ali no início das palavras, mas nós temos também alguns travessões escritos no meio das palavras, ó, no meio das frases aí. Tá? O que isso significa? Primeiro, é empregado no discurso direto para indicar a fala dos personagens ou a mudança do interlocutor no diálogo. Discurso direto. O que é discurso direto? Quando o próprio personagem fala. Discurso indireto é quando alguém fala pelo personagem, ou seja, o narrador, quando o narrador fala pelo personagem. Então, esses travessões é para indicar o discurso direto? Sim ou não? Se sim, você marca. Se não, você não marca. É empregado para dar destaque a algum elemento da frase, muitas vezes tendo o objetivo de realçar o aposto. É para indicar aposto, né? Eu não lembro o que é aposto, não.
Volta aí nos vídeos anteriores que eu já dei aula sobre o que é aposto. É para dar destaque em alguma fala? Não sei. Se for, você marca. Se não, você não marca. É empregado em alguns casos para substituir o uso de parênteses, vírgulas, 2 pontos. É para substituir parêntese, esses travessões? Não sei, professor. Se sim, você marca. Se não, você não marca. Tá bom? E é só isso aí para fazer hoje. Só fazer essa atividade. Também vá fazendo, vá deixando guardado. No dia que eu pedir, você vai me enviar. Eu vou saber quem foi que fez essas atividades. Tá? Ok. Beleza. Ok? É isso aí, gente. Amanhã nós vamos estudar isso aqui, ó, o uso dos porquês. Tá certo? Vamos entender quando é que a gente usa o porquê junto, o porquê separado, o porquê com acento e um monte de porquê. Por quê? Por que o porquê? Porque mesmo, né? Tem aquele cara que fala assim. É isso aí. Tchau pra vocês e até amanhã, gente. Tchau.